das montanhas que te circundam, pelo trabalho incansável de sua gente, pela fé enraizada deste povo, pelas suas águas puras e cristalinas, pela exuberância de sua natureza e de seus montes, dos ventos que sussurram. Estes montes são santos, são de Monte Santo de Minas. A região onde se encontra Monte Santo de Minas já contava com alguns poucos habitantes pelos idos de 1800. Ex-garimpeiros, bandeirantes, fazendeiros e gente simples que se estabeleceram por ali em busca de terras produtivas. Por volta de 1820, nas regiões conhecidas como Pinheirinho e Sapê, viviam Francisco Mendes Carneiro e Francisco Leal Alemão, que diante da dificuldade de frequentar a matriz de Jacuí, a qual o pequeno lugarejo pertencia, solicitaram ao bispado autorização para erguer uma capela. Autorização recebida a 26 de junho de 1820 e em homenagem a São Francisco de Paula, já que os solicitantes tinham o nome de Francisco. Em 1825, era conhecida como Aplicação de São Francisco de Paula do Tejuco Preto. Em 1857, São Francisco das Chagas do Monte Santo. A origem do nome vem de dois irmãos, de muita influência econômica e política. A região possui dois belos montes da Mantiqueira, ali no seu entorno, e os irmãos Coelho adotaram o monte nos seus nomes, ficando Francisco Coelho Monte Claro e Urias Coelho Monte Alegre. A lenda atribui aos missionários o santo do nome, mas tudo indica que foi proposto por Francisco Coelho Monte Claro. Em 1858, por ato de lei local, passa a ser freguesia com o nome de São Francisco do Monte Santo. Francisco Coelho, com o seu próprio dinheiro, ergueu a primeira matriz da cidade. Passou a ser município em 21 de novembro de 1890. Em 1943, muda o nome para Monsanto, em razão de dualidade de nomes com uma cidade na Bahia. A alteração causou revolta geral e, em 27 de dezembro de 1948, retoma seu nome original, agora com o sobrenome Minas, ficando definitivamente Monte Santo de Minas. Com uma população aproximada de 22 mil habitantes, é uma cidade tranquila e acolhedora. Grandes e largas avenidas arborizadas denotam uma cidade pensada para o bem-estar da população. Tem sua sede a 900 metros de altitude e distante 432 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Monte Santo de Minas, minha raiz, nosso canto sertanejo me diz. Matriz de São Francisco sempre ali, nossa história que não começa no fim. Morro dois irmãos ao longe a surgir, sua sombra no horizonte a fluir. Cruzam campos, nossos olhos a fixar, velhos tempos que nunca vão passar.
antes de Monte Santo, cachoeiras a brilhar. Cidade limpa e organizada. Entrega excelentes locais para visita, descanso e lazer. Como a Praça Joaquim Bernardes, ou Jardim Velho, ou ainda Jardim Público, como é carinhosamente conhecido. Quem nos conta um pouco sobre ele é a memorialista Maria Zélia Mafra Pereira de Melo. Maria Zélia Mafra Pereira de Melo. Quer ver que eu sou memorialista. Essa praça aqui, que chama Praça Joaquim Bernardes, ela chamava Praça Floriano Peixoto. Mas havia um prefeito aqui em Monte Santo chamado Joaquim Bernardes, ele faleceu muito repentinamente e era um prefeito assim muito estimado. Aí os vereadores resolveram, né, tirar o nome de Floriano Peixoto, que não tem nada a ver com Monte Santo, e colocar o nome dele. E essa praça, nós tivemos aqui um prefeito em 1938, 39, chamado Dr. Pedro Paulino da Costa. Ele foi prefeito naquela época do Getúlio Vargas, que não havia eleição, era, né? Então ele gostava muito do jardim, então ele contratou um engenheiro em Belo Horizonte, que aqui era uma praça, mas assim, árvore, nascia uma árvore aqui, outra ali, apenas tinha alguns bancos, não era ainda uma praça bem formada. E esse era um alemão, um ambientalista lá de Belo Horizonte. Ele veio, então ele fez um projeto que é o jardim. Se você andar lá e observar, hoje ainda dá para ver, os canteiros são cercados, naquele tempo tudo muito bem cuidado, né? Então ele conhecia o jardim do Palácio de Versalhes na França, então ele imaginou porque lá é imenso, é um mundo, né? Então ele imaginou um pequeno trecho, assim, de fazer aqueles contornos, os canteiros, com plantas coloridas dentro, como é em Paris, lá na França. O jardim, ela tinha 4 portões. Nessas 4 laterais, ainda dá para ver, é onde tem o caramanchão. Então ela era cercada de arame farpado, porque naquele tempo o povo que vinha da roça vinha a cavalo, e para evitar que os cavalos, e aí, o comércio da cidade era nessa praça, e para evitar que os cavalos entrassem na praça e fossem estragar, então era cercada. No sábado, a banda de música tocava no coreto. Esse coreto foi inaugurado em 1912. Foi feito, toda a parte de ferragem foi feita aqui em Monte Santo. Veja, a matriz era muito próxima daqui. Hoje ela é bem distante. Era aqui onde é o seminário. Então terminava a missa, as pessoas vinham para a praça, a banda tocava. E naquele tempo, a banda de música era regida por um maestro italiano. Então havia, olha para você ver que coisa curiosa, ele distribuía para as pessoas um folheto. Naquele folheto, a pessoa acompanhava tudo que a banda ia tocar. Havia cultura. Outra praça de destaque é a Praça Olinto Paulino da Costa, ou Praça da Luz. Aconchegante e em um lugar muito tranquilo, além do bom gosto e beleza, a praça tem um marco histórico. Venceslau Braz Pereira Gomes, 9º presidente do Brasil, foi, em Monte Santo de Minas, promotor público, advogado e agente executivo. Seria o atual prefeito. Foi o idealizador e executor do Serviço de Águas Municipal, um marco no desenvolvimento de Monte Santo de Minas. Por volta de 1845, o café foi introduzido em Monte Santo de Minas. Criou muita importância política, econômica e muitas riquezas, títulos e patentes militares e de nobreza. E, claro, os casarões. No centro histórico da cidade,
podemos apreciar diversos deles, muitos em excelente estado de conservação. É um desfile de estilos arquitetônicos que enche os olhos de quem gosta deste turismo. Alguns com muita história, como este. Neste casarão, o então presidente do estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, assinou em 1928 a lei que regulamentava o voto secreto em Minas Gerais. Hoje, mantém as pinturas internas originais da época. É uma volta no tempo. O imponente e hoje desativado Seminário São Camilo, que de longe é avistado e imponente no alto da colina. O belíssimo prédio da prefeitura, antigo convento, e de beleza e cores únicas. Destaque ainda para o majestoso prédio da Escola Estadual Américo de Paiva. Neste local, onde ela se encontra, foi, no passado, erguida a primeira capela e a primeira matriz de Monte Santo de Minas. Podemos dizer que aqui, neste local, nasceu a cidade. Um marco. Caminhar por suas ruas de paralelepípedos, observando casarões, é um exercício de saudosismo e vislumbre de arte arquitetônica. Mas convidamos, observe com mais cuidado. Além de seus belos estilos, contam com adornos e detalhes que não podem passar em branco. É a arte sobre a arte. Monte Santo de Minas nos apresenta história, arquitetura e agora cultura. Em um destes suntuosos casarões está o Museu Municipal Dr. Joaquim Ernesto Coelho. Vasto e rico acervo mantém viva a memória da trajetória de São Francisco do Tejuco Preto até Monte Santo de Minas. Não deixe de admirar também a riqueza de detalhes do casarão. Aqui é 2 por 1, 2 compensadoras experiências em um único local. Dona Maria Zilda nos conta um pouco da trajetória e desafios do museu. E esse prédio onde nós estamos aqui hoje, onde funciona o museu, ele só foi possível graças ao esforço de um monte-santense maravilhoso que já não está mais entre nós. Ele se chamava professor José Ferreira Carrato. Ele era monte-santense e apaixonado pela história de Monte Santo. E ele sempre lutou junto ao prefeito, né, para que arrumasse um local. E ele, então, teve sorte que na gestão do Dr. Carlos Alberto Paulino da Costa, então, o prefeito apoiou a ideia. Então foi feito um levantamento, as famílias doaram fotos, alguma coisa, né? Então aí foi
e inaugurado o museu na gestão do prefeito Carlos Alberto Paulino da Costa. E funcionou durante algum tempo, mas logo depois a política virou. Então o prefeito adversário, né, fechou o museu. Ficou, sabe, o que estava aqui em cima, colocou tudo no porão. Então, aí depois, felizmente, foi passando e foi possível agora, né, reinaugurar o museu. O que precisa é fazer com que as crianças tenham noção da história da cidade. Uma história de perseverança, com certeza. Mas a cultura continua. A tradição carnavalesca em Monte Santo de Minas vem desde os fins do século XIX. Iniciou pelo intrudo, passou pelos cursos, os blocos que os acompanhavam e que acabaram ficando. O sambódromo, construído junto ao Centro de Lazer, homenageia Sebastião Antônio da Silva e é onde as tradicionalíssimas escolas de samba, outrora blocos, do Brás e do Belém, dentre outras, desfilam nos dias de carnaval. Para o lazer, a cidade oferece o descontraído e saudável Parque Municipal Mauro Baldo. Bonito, organizado, limpo e tranquilo. É um excelente local para colocar as atividades físicas em dia. Ou simplesmente relaxar nos deliciosos gazebos, apreciar flores e ouvir pássaros. A antiga estação da Companhia Mogiana, inaugurada em 1913 e desativada em 1976, passou por grande restauro. Ficou realmente linda e um destaque por um belo entorno. Várias atividades culturais serão realizadas ali, mas um grande trabalho que Monte Santo de Minas faz com sua memória. É uma atitude louvável. Minas e fé são inseparáveis. Monte Santo de Minas ostenta sua segunda matriz, substituindo a primeira que foi demolida.
A atual foi inaugurada em 1937. Dedicada a São Francisco de Paula, mas nem sempre foi assim. Já foi dedicada a São Francisco das Chagas. Após anos de discussão, o então padre João Osório Marcondes benzeu a imagem de São Francisco de Paula e a entronizou no altar-mor, pondo fim a esta discussão. De estilo neoclássico, comum no início do século XX, possui linda e única torre, encimada por relógio e sineira. Uma beleza clássica e imponente. Destaque para a cruz toda trabalhada no alto de sua agulha. Seu interior lembra as igrejas barrocas e nos remetem a grandes catedrais. Largas colunas, teto bem elevado e um presbitério de destaque tornam um lugar reconfortante para quem é fiel e um paraíso para apreciadores da arquitetura religiosa. Sente, admire e reflita. Distrito de Milagres, com cerca de 135 anos. Tem muitas histórias e cultura. Localizado a poucos metros do estado de São Paulo, tem uma graciosa praça, sede da Igreja de Nossa Senhora dos Milagres. Uma preciosidade local, de uma elegância discreta e de adorável simplicidade. O velho fogão a lenha, fumaça que sobe no ar, cheiro de comida quente, no coração vou guardar. Montanhas lá de Minas, o luar a nos guiar. No campo a vida é dura, mas há prazer em ser. Deu fome? Claro que vamos nos deliciar com as maravilhas gastronômicas de Minas. E que tal uma comida feita no fogão a lenha, em um local de história de vida e de superação?
estamos no restaurante Lázaro e Família, no distrito de Milagres. E a dona Isabel, proprietária, gente simples e muito boa, nos conta esta emocionante história de vida e de delícias produzidas aqui. E são muitas. É um prazer te dar essa entrevista, falar um pouco da história do restaurante, que nasceu aqui em Milagre, um lugar pequeno, mas muito amável e acolhedor. E para mim hoje é um orgulho dar essa entrevista e contar um pouquinho de quando tudo começou. Começou porque eu sou casada, ainda me considero casada com meu marido que já descansa em paz. Tenho 4 filhos maravilhosos e chegou uma época que meus filhos na dependência de rendas para estudar e a gente com pouco dinheiro e sem saber o que fazia. A gente mora num país, num lugar safrista e a colheita de café tinha terminado. E aí eu estava sem emprego e só o que o Lázaro ganhava não estava dando. Um dia de manhã eu resolvi sair nos comércios da cidade, pedindo que se alguém soubesse de alguém que passasse aqui pela região, eu estaria vendendo pratos de comida na minha casa, na minha cozinha. Graças a Deus, todos me escutaram. Meu marido na época ficou meio desacreditado, ficou um pouco com vergonha, achou que não era para nós. Mas aí logo veio um circo para a cidade, que vieram me procurar e eu falei que fazia a comida para eles, comida simples, porque eu sabia fazer. E fui no comércio, perguntei se eles me faziam fiado para mim, para pagar no final. Eles também acreditaram em mim e deu certo. Lá onde ele estiver, ele deve estar muito feliz e muito realizado. E eu mais feliz em dar entrevista, estou sendo reconhecida. Hoje eu atendo em torno de 150 a 180 pessoas no final de semana. Trabalho com a minha comida tradicional, não saí muito porque eu não tenho curso, eu aprendi no dia a dia e fui indo. Estando ou passando por Monte Santo de Minas ou Milagres, você não pode deixar de conhecer. Não irá se arrepender. E não deixe de experimentar o Pequitico, uma bebida local deliciosa. As bonitas paisagens se sucedem. O dia vai terminando e descansar é necessário. O Rodriáqua é um complexo de lazer de beleza singular. Para seu descanso, possui diversos chalés confortáveis, bem decorados, para merecida pausa. E um café da manhã com uma variedade enorme de cores e sabores irresistíveis, com destaque para as quitandas mineiras. Difícil sair da mesa e iniciar nas aventuras. Delícias gastronômicas e conforto à parte, o Rodriáqua é um atrativo turístico e complexo de lazer. E é isto que você terá aqui. Pescaria, lagos com pedalinhos, passeios em cavalos, stand-up paddle, locais de relaxamento e uma piscina absurdamente irresistível. Tudo em um local de grande beleza natural e muito bem cuidado. É restaurante, pousada e day use. E em breve, uma deliciosa cachoeira e piscinas aquecidas serão inauguradas. Gostou, né? Então, sente na varanda do chalé
e aprecie este nascer do sol. É inesquecível. O caboclo canta, a saudade no peito, a esperança levanta. O sertão é o meu berço, o meu chão, onde a alma se encontra, onde sou o coração. No estradão, caminho pelo meu sertão. Caminhos de Minas. Rota da Retífica. A fumaça e a poeira encobrem o horizonte, que continua magnífico em suas imensidões, mas tristes neste momento. Lembrando que todos os atrativos são fáceis de achar e contam com muitas placas de localização. Nossa primeira parada é na Vossoroca ou Vossoroca do Barreiro, ou ainda Abismo do Barreiro. Vossoroca é um nome de origem indígena que significa terra rasgada. Originada da erosão do solo, acaba por criar formações curiosas, enigmáticas e lindas. Nas épocas de muita chuva, mudam constantemente sua formação. É um espetáculo de se ver. Notem a fantástica vegetação no fundo das fendas. Nossa rota surgem os morros Dois Irmãos, duas formações rochosas que se erguem impávidos em uma grande planície, em uma
bem estruturada área, temos o primeiro irmão, que ostenta nos seus 976 metros de altitude um cruzeiro e uma capela. Conta a lenda que um fazendeiro local, dono da propriedade, tinha 2 filhos. Um deles foi para a guerra e o triste pai fez uma promessa. Ergueria uma capela no alto do primeiro morro se o amado filho voltasse vivo para casa. Ele voltou e a promessa foi cumprida. Tempos depois, um irmão matou o outro. Deste dia em diante, a vossoroca começou. E os antigos dizem que é em razão do choro da terra pelo irmão morto. Lendas passadas por gerações. Neste morro, o acesso é livre e uma trilha de nível médio te leva ao topo. Possui algumas cavernas que é aconselhável acessar somente com experientes guias locais. O segundo irmão tem uma altitude de 997 metros e possui acesso restrito, estando em área particular. Tem um paredão em sua face norte que propicia boas escaladas e linda vista da região. Por um belo calipau, logo encontramos o Morro de Santana, ou Canastrinha, dado sua similaridade com a canastra. Visitamos 2 das várias cachoeiras de Monte Belo de Minas, dando prioridade para as de acesso fácil. Estamos próximos à Cachoeira da Retífica. 2 espetaculares quedas criam rasos poços de água cristalina em meio à exuberante mata nativa. Intocável, um primor de beleza. E de fácil acesso por uma pequena trilha. Conta com quiosques para uma melhor experiência. Admire a vegetação que cresce junto às pedras. Uma rica flora que encanta ainda mais o local. Águas que caem, pássaros que cantam, vento nas árvores. A sinfonia da natureza em sua mais pura forma.
Pelos caminhos da retífica, chegamos ainda ao Morro do Cristo. Distante da cidade, oferece uma vista magnífica do vale. Bem cuidado, tem acesso fácil, por boas estradas de terra, mas em época chuvosa pode ter um pouco de dificuldade. No sentido oposto, temos a Rota da Cachoeirinha e alcançamos a Cachoeirinha. Bem estruturada, com acesso por estrada de chão, muito boa, estacionamento e principalmente acessível a idosos e cadeirantes. Uma dádiva. Quem nos fala um pouco sobre ela é a Jana, monitora ambiental e condutora turística local. Olá, eu sou a Jana Nunes, sou agente de turismo aqui em Monte Santo de Minas e hoje vou apresentar para vocês uma das nossas cachoeiras mais visitadas, que é a Cachoeirinha. É uma das cachoeiras mais visitadas, também conhecida como Cachoeira Prainha de Oxum ou Cachoeira do Marimbondo, né, como o pessoal conhece na região. E aqui recebemos muitas visitas, né, famílias grandes, né, excursões. E um dos detalhes que vocês não sabem ainda sobre a nossa cachoeira é que além da parte baixa, também temos a parte alta. Temos uma trilha que leva até a parte alta, tá? Com muito cuidado e a ajuda de um agente, você consegue ver ela um pouco mais de perto, tá? É uma cachoeira que precisa da ajuda de um agente para você poder fazer todas as duas trilhas que existem nela. É uma cachoeira de ambiente familiar, temos um estacionamento, tá? Para quem chega, o acesso é fácil, a acessibilidade dela também é muito fácil. Uma das dicas que eu dou para quando você vier visitar a nossa cachoeirinha é observar muito bem. Temos aqui números de pássaros que você vai ficar admirado, borboletas. É uma época do ano que costuma ter muitos animais, principalmente beija-flor. Toda cachoeira ela precisa de atenção, tá? É uma época muito boa do ano para visitar porque as águas estão cristalinas, você vai conseguir ver onde pisar. Eu não recomendo vir em época de cheia, é uma cachoeira extremamente perigosa nas cheias, tá, pessoal? Então sempre vim com a ajuda de um agente, eu sempre vou estar à disposição para isso. Mas aproveitem essa época do ano, que a cachoeira, apesar de ter pouca água, ela é uma cachoeira segura, né? Porque você vai conseguir ver o fundo dela e eu não recomendo saltos de maneira nenhuma, não só nessa, né, galera? Qualquer cachoeira, não recomendo saltos e aproveitem bem o dia. O bem-estar depende mais daquilo que você faz enquanto está nela, cuidando e cultivando o que a gente tem. É precioso. Com uma queda leve, possui uma piscina deliciosa, quiosques e areia que lembram muito estar em uma praia, mas com todos os sons que uma cachoeira oferece. É um lugar onde as águas brincam de escorregar e te convidam para momentos memoráveis. É um show da natureza. Aqui nos lembramos de um passado de glórias. Nos lembramos da força e imponência da natureza. Nos lembramos da pureza das águas. Nos lembramos que a beleza reside nos detalhes e que a paz e a hospitalidade na tradição desta gente simples e acolhedora, que a cada dia faz estes montes serem santos. Monte Santo de Minas Gerais, onde a vida é devagar, matriz de São Francisco, onde eu vou me confessar. Morro dos Irmãos tão alto, vê o mundo lá do céu, cachoeiras a deslizar, casarões contando o tempo, velho fogão a lenha
de café no ar, uma viola entoando recordações a cantar. Passa o tempo devagar,